Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você prevê a movimentação no mercado e identifica as melhores oportunidades de trade. Vou trazer aqui uma estratégia profissional para vocês e sem dúvidas o maior erro do trader, talvez o primeiro grande erro do trader é começar a análise da forma errada. Então a maioria dos traders inicia a análise em busca de qualquer sinal de compra e venda e o mercado ele segue o ciclo de oportunidade. Então quando você entende que o ciclo de oportunidade começa com fase 1, que é a fase de indução, depois o mercado faz a fase 2, que é a fase de manipulação, para depois ele fazer a fase 3, que é a fase da oportunidade de trade verdadeira. Quando você inicia sua análise em busca de encontrar qualquer sinal de compra e venda, você cai exatamente aqui. Você cai na fase da indução, ou seja, aquelas configurações falsas que o próprio algoritmo do mercado acaba gerando. A gente entende, pessoal, que o mercado é feito de negociações. Então, eu estou comprando, você está comprando, vendendo, a gente vai negociando, o mercado é feito de negócios e isso é uma entidade viva, isso é algo real. Só que para você pegar algo que é real e transformar em algo digital, como assim digital? É exatamente o que a gente está vendo aqui, né? Os candles, a movimentação de preço aqui no gráfico, no seu computador, no seu celular, é digital, não é? Mas isso aqui é uma movimentação de preço real. Como que você pega negócios que são reais e transforma nisso aqui que a gente está vendo em algo digital? É o algoritmo que faz isso. E o próprio algoritmo ele cria desenhos no gráfico que seguem o ciclo de oportunidade, tá? Então isso aqui é uma virada de chave muito grande, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo que vai transformar o seu resultado no mercado se você prestar atenção em cada passo aqui que eu vou te dar. Então olha só, a gente tem o ciclo de oportunidade, então indução, depois manipulação e depois oportunidade de trade. Você tem que respeitar isso daqui. Se você busca qualquer sinal de compra e venda, você cai na indução, que é uma configuração falsa que vai induzir os traders a montarem posições ali. O próprio algoritmo faz isso, igual eu acabei de explicar. E a gente vê que o mercado faz pequenas manipulações, que são aquelas puxadas onde o preço busca o seu stop loss. E muitas das vezes ele gera ali uma nova configuração e desenvolve muito bem, muitas das vezes ao seu favor, desenvolve para aquele lado que você estava querendo mesmo. Isso é muito comum. Então isso aqui é o ciclo de oportunidade, vamos encaixar isso aqui no gráfico e como que a gente trabalha com isso de forma profissional, identificando as verdadeiras oportunidades. Então isso aqui funciona mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados. Aqui no time da Excelência Trade a gente mapeia todos os cenários, tudo que eu estou observando é compartilhado ali com antecedência para o time, para a gente fazer o trabalho prático. Eu vou mostrar o antes e depois aqui para vocês de tudo. Então essa oportunidade aqui, por exemplo, como que encaixa aqui o ciclo de oportunidade? Estou no gráfico de 5 minutos, a gente pode navegar entre os tempos gráficos em busca de encontrar os reais interesses do preço, isso é sempre interessante, o alinhamento de tempos gráficos fazem com que as probabilidades joguem muito mais a seu favor e o mercado é feito de probabilidades. Então se o mercado é feito de probabilidades, você consegue encaixar ali um alinhamento de tempos gráficos, 2 tempos gráficos, 3 tempos gráficos apontando a possibilidade de queda, por exemplo, do mercado, cara, as probabilidades jogam muito mais ao seu favor, beleza? Então, estou no gráfico de 5 minutos, a gente pode vir aqui no gráfico de 1 hora, por exemplo, olha só, gráfico intermediário ali de 1 hora, e o que a gente visualiza aqui, pessoal? A gente vê um certo flow de baixa, tá vendo? O ativo está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vem caindo aqui, fazendo topos de fundos descendentes. Ele vem numa movimentação de baixa e essa é a movimentação do tempo gráfico de 1 hora, um flow de baixa. E a gente sabe que em cima dos topos, em uma tendência de baixa, está localizado a maior parte da liquidez presente nesse movimento de baixa. O que é liquidez, pessoal? Regiões no gráfico onde muitos stop loss estão posicionados. Lembra que a gente falou que o mercado gera regiões onde muita gente entra e qual que é o motivo de muita gente entrar nessas induções? Stop loss. Enche de stop loss próximo da zona, a gente vê a manipulação que captura esses stop loss e depois gera ótimas configurações para você pegar o trade na fase 3, que é exatamente aquele ciclo de oportunidade. Então aqui, pessoal, em cima desse topo, por exemplo, todo topo expressivo nesse flow de baixa vai estar cheio de liquidez, vai estar cheio de stop loss em cima. A gente sabe disso naturalmente porque é como as coisas são no mercado. Então, lá na frente, quando o mercado está chegando próximo desse topo, nesse ponto aqui, ó, se aproximando dessa região aqui em cima, que a gente sabe que tem muita liquidez, o que acontece ali, pessoal? Muita gente vai sendo induzida a vender nessas zonas, né? O mercado vem gerando configurações aqui de venda, vem induzindo muita gente a vender. Todo mundo que vender aqui vai esconder os seus stop loss em cima do topo. Se aqui tiver alguma oportunidade, vai ficar muito nítido isso de indução. Pode ver que o mercado vai gerando algumas possibilidades para o pessoal estar vendendo. Olha só, ele vem gerando aqui essa puxada para baixo, por exemplo, tá vendo?
Ele vem gerando umas movimentações que vai induzindo os traders a vender. O mercado puxa para baixo assim, muita gente vem vendendo na movimentação. Então ele vai gerando configurações aqui que ele vai induzindo os traders. Então lá em cima daquele topo a gente sabe que está cheio de stop loss na zona, tá? Em cima dessa região. O mercado capturou a liquidez lá em cima, ó, visitou em cima da região, tá vendo? Nesse ponto ele está em cima dessa zona, você pode jogar lá nos 5 minutos de novo, é onde ele começou a gerar a confirmação desse cenário. Então aqui para a gente pegar sempre uma oportunidade na fase 3 do ciclo, a gente já tem que ter visto uma região onde está cheio de stop loss. Esse é o primeiro ponto. Encontrou uma região onde está cheio de stop loss, por exemplo, em cima de um topo expressivo igual aquele, sempre vai ter muito stop loss ali. Tá? Todo topo expressivo tem stop loss em cima, todo fundo expressivo está cheio de stop loss embaixo, porque é ali que os traders escondem os seus stop loss, acreditando que aquele fundo ou aquele topo vai ser uma proteção para o movimento e o mercado não vai perder aquilo ali. E se perder, ele vai disparar lá para cima, não é assim? Então na hora que o mercado quebra aquele topo ali, pessoal, não só tem muitos stop loss aqui em cima, como muito trader identifica isso aqui, ó. Nossa, quebrou esse topo, nossa, agora ele vai para a lua porque quebrou um topo muito forte no movimento, ou então quebrou uma resistência muito forte, ele vai para a lua. Cara, o mercado vai voltar na maioria das vezes e vai estopar todo mundo que está entrando em rompimento, vai fazer tudo isso, e essas zonas são muito boas por conta disso. Induz os traders a tomar decisão para lá e para cá, e é um monte de decisão errada. Então a gente sabe que eles estando capturando a liquidez ali em cima dos topos, a gente identificou então a fase 1, que é uma zona cheia de stop loss. A gente tem a fase 2, que é a manipulação, que é exatamente o fato do preço buscar essa região. Então ele acabou de visitar em cima do topo, ele está limpando todos os stop loss, então é a fase 2. E a fase 3 do ciclo de oportunidade é uma confirmação disso tudo. Por exemplo, uma mudança de caráter bem desenvolvida depois da captura de liquidez. O que é uma mudança de caráter, pessoal? Mudança de caráter era a perda de um fundo válido por meio de um movimento forte de baixa, tá vendo? Então ele quebra esse fundo válido, porque o preço fez aqui 1, 2, 3, tá vendo? Esse movimento de 1, 2, 3 deixa aqui um fundo válido no movimento. Então ele quebra esse fundo fazendo 1, 2, 3 para baixo também. Pode ser 1, 2, 3, pode ser um movimento só quebrando o fundo. Quando é 1, 2, 3 quebrando o fundo, é uma confirmação, porque é um pivô de baixa, tá vendo? Isso aqui chama BOS dentro do Smart Money, né? Então isso aqui é um pivô de baixa quebrando o fundo válido. Então isso aqui é importante. É uma mudancinha de caráter, é esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Esse movimento quebra o fundo por meio desse movimento de baixa. Na hora que ele volta no teste, tem uma venda muito boa ali. Aí esse movimento de baixa pode ser em 3 ondas, igual eu mostrei. Pode ser assim, tá vendo? Não tem problema. Quebrou o fundo válido fazendo 3 ondas. É até uma confirmação a mais. Na hora que ele volta aqui, você tem uma venda. Então a gente estava de olho nisso lá no time, olha só. Tudo que eu estou observando é compartilhado aqui com antecedência. A gente já estava observando exatamente isso para a gente estar praticando ali no nosso ambiente prática, para todo mundo estar aprendendo a executar corretamente. Então, olha lá. Limpando a liquidez daquele topo, confirmando a mudança de caráter, é só você vender ele no teste que você tem um trade muito mapeado. O que o mercado fez? Foi lá em cima, acabei de mostrar que isso aqui está lá em cima daquele topo, acabou de visitar e faz aqui exatamente a confirmação. Você tem uma venda no teste com stop em cima dos topos para aproveitar esse movimento de baixa que depois se estendeu muito mais lá para frente e foi andando bastante. Então aqui a gente tem uma configuração que essa oportunidade de venda está sendo desenvolvida na fase 3 do ciclo de oportunidade. Isso é extremamente importante, porque se você busca só sinal de compra e venda, você vai cair toda hora em configurações falsas no mercado. Pode ter certeza disso. Grande parte das vezes, 90% das vezes, você vai cair numa configuração falsa no mercado, pode ter certeza. Então a gente tem esse cenário. Se você for ver aqui, essa outra configuração, ela está muito dentro dessa linha de raciocínio. A gente tem aqui um nível de suporte nesse caso, olha só, posso até estender a linha aqui para baixo. Nesse caso é um nível de suporte. Níveis de suporte fazem o que com o pessoal? Fazem todos comprarem no nível de suporte. Então isso daqui é o quê? Se você está operando no mercado, fazendo sua análise em busca de qualquer sinal de compra e venda, na hora que você identifica o preço batendo nesse nível de suporte, você vai começar a comprar aqui, não é? Você vai ficar comprando nessa região, acreditando que é um bom negócio. Se você vê o preço rompendo aqui para baixo, ele vai estopar todo mundo que comprou nesse nível de suporte. Esse movimento de baixa aqui é a manipulação. Então aqui a indução, fase 1 do ciclo, é o nível de suporte. A fase 2 do ciclo é esse movimento forte que vem aqui embaixo e limpa todos os stop loss aqui embaixo, tá vendo? Nitidamente. Então ele captura todos os stop loss presentes embaixo desse nível de suporte. Essa é a manipulação. Inclusive isso aqui vai fazer o quê? Muita gente vai vir vendendo no rompimento, acreditando em preços mais baixos e vai ser estopado porque o mercado vai subir aqui depois. Muita gente esperando o preço fazer o pullback aqui, né, para vender exatamente no pullback, acreditando que
que um suporte, né, foi rompido e vai virar resistência, então muita gente espera que o teste para vender nesse movimento e aproveitar uma movimentação de continuidade e vai ser estopado também. Por quê? Porque ele está capturando a liquidez. Então ele fez a fase 1, fez a fase 2, ele está limpando liquidez abaixo de fundos, limpa de liquidez abaixo de fundos, remete a compras e não a vendas, tá? E a gente tem aqui uma confirmação para comprovar isso tudo, feita por meio da mudança de caráter novamente, tá vendo? Então aqui a gente vê nitidamente o preço quebrando esse topo, nesse forte movimento de alta, ele volta para um testezinho, a gente vai ter uma compra muito alinhada aqui nesse movimento para aproveitar uma movimentação explosiva lá para cima que o ativo vai desenvolver, numa ótima configuração muito plausível aqui, totalmente alinhada. Então a gente estava de olho nesse movimento lá no time também, exatamente essa configuração, olha só. O ativo indo ali, confirmando, ó, vai induzir todo mundo a vender no rompimento desse suporte. Todo mundo vai entrar vendido no rompimento. Quem entrou comprado já está com os stop loss todos aqui embaixo. É uma zona de muita tomada de decisão, percebe? Não é só os stop loss de quem comprou no nível de suporte. É um monte de gente que vai entrar vendido por conta do rompimento do suporte, achando que vai virar resistência, muita gente esperando o pullback para vender nessa nova resistência, entre aspas. Cara, ele está embaixo dos fundos limpando liquidez, isso aqui é uma baita zona de compra, ele só precisa confirmar. Essa é a linha de raciocínio profissional do trader, você tem que focar nisso. Então você tem que buscar regiões onde você sabe que está cheio de stop loss. O nível de suporte é nítido que está cheio de stop loss por conta de toda essa linha de raciocínio. Então aqui tem esse material didático que eu estou explicando para vocês, olha só. Esse material didático mostra exatamente isso que eu estou falando, olha lá. Fase 1, indução. Fase 2, manipulação. E fase 3, oportunidade trade, tá vendo? Então é exatamente assim que o ciclo vai sempre se repetindo. É o que a gente vê o tempo todo. O mercado vai jogar uma isca, vai encher de peixe, ele vem com a rede e pesca todos os peixes de uma vez só, que é exatamente a manipulação, e depois o mar fica para peixe, fica tudo limpo, ele gera qualquer tipo de configuração e respeita muito bem, que é isso daqui, ó. Nesse ponto o mercado está limpo aqui, tá todo mundo acreditando em quedas, já limpou muitos stop loss de quem comprou antecipado no nível de suporte, jogou todo mundo acreditando em preços mais baixos em vendas e ele explode lá para cima com facilidade no movimento, que foi aquilo que a gente estava observando aqui, ó, detalhadamente. Esse movimento explode lá para cima e gera um baita movimento. Então isso aqui, cara, qualquer mercado funciona perfeitamente. Esse daqui, por exemplo, é o mini índice. Ali eu trouxe agora esse cenário primeiro, foi no EURUSD. A gente pode puxar aqui em todos os ativos, né? Mercados internacionais, Bitcoin, ó, todos os mercados eles vão gerando ótimas configurações, independente de qual mercado que você opera, cara. Você tem que estar sempre visualizando essas configurações, porque o que está configurado agora no mercado que você não opera eventualmente, vai estar sendo configurado no mercado que você opera amanhã, por exemplo, entende? Então, o que desenvolve em um, desenvolve em outro. Então, você sempre tem que estar aprendendo ali com a movimentação que estiver ocorrendo em algum mercado, porque aquilo vai ser desenvolvido uma hora ou outra no mercado que você opera. É assim que funciona. Então, aqui essa configuração do Bitcoin, por exemplo, olha só, é exatamente o que está acontecendo. O que é isso aqui, pessoal? Uma grande lateralização. Se você busca qualquer sinal de compra e venda, você vai tomar decisão ruim aqui. Se você entende que a oportunidade se dá depois da manipulação, que a oportunidade se dá depois do preço visitar uma região que está cheio de stop loss, mas como é que eu sei aonde que está cheio de stop loss? É muito nítido. Onde que você esconde o seu stop loss? É muito claro. Né? Se você, todo mundo é induzido a vender em resistência. Está todo mundo vendendo nessa resistência aqui. Os seus stop loss estão em cima. Está todo mundo sendo induzido a comprar nesse nível de suporte. Seus stop loss estão embaixo dos fundos. Então, se o mercado visita primeiro em cima dos topos, captura os stop loss, induz muita gente a comprar. Olha esse movimento aqui, pessoal. Olha esse candle aqui. Ó. Esse candle cheio aqui assim, ó. Tá vendo? Esse candle cheio, essa barra grande aqui, quebrando o nível de resistência desse jeito, o que muita gente faz? Entra comprado. Tem muito robô automatizado que tem essa estratégia, inclusive. Preço quebra um nível de resistência com intencionalidade, às vezes um apoio de volume financeiro aqui embaixo, né? A gente vê um apoio do volume eventualmente no movimento, e aí você tem ali a compra no rompimento da barra, não é? Ou então no pivô de alta que o ativo fez, ó, 1, 2, 3, confirmou o pivô, rompeu o máximo de pavios com fechamento de candle aqui, ó, muita gente entra comprado, muita gente entra comprado por conta dessa barra, muita gente entra comprado porque rompeu a resistência. É isso aqui, ó, esse movimento que é que ele dá a entender que o ativo vai disparar para cima dentro da linha de raciocínio da análise técnica clássica. Dá a entender isso. E o que o mercado faz? Puxa para baixo, por quê? Porque ele está limpando liquidez acima de topos, o que remete a vendas, ele só precisa confirmar para nós. Então ele quebra o fundo aqui com intencionalidade da oferta, ele deixa aqui um ponto de entrada nítido, uma região institucional que é esse FVOB, tá vendo? Isso aqui é uma região institucional de qualidade, um FVOB, um candlezinho, um order block, tá vendo?
é um ótimo ponto de entrada, você pode até entrar antes dele um pouco, não tem problema, mas aqui é um bom ponto, né? Entrar um pouquinho antes ou em cima dele aqui é uma ótima região, pode ver que ele beliscou perfeitamente nessa zona, você pode colocar exatamente sua ordem ali, seu stop loss em cima dos topos, pode dar uma distanciazinha dos topos ali, é bacana quando tá barato o stop, é legal, às vezes você entrar até um pouquinho antes, dar uma distanciazinha do stop, para caso venha algum pavio aqui, eu vou mostrar uma configuração ali para vocês agora muito bacana, onde você vai estar visualizando exatamente um cenário onde ele dá uma pequena beliscada em cima, mas gera um trade explosivo com um baita contexto ali também bem alinhado para você estar visualizando exatamente essa linha de raciocínio do ciclo de oportunidade e a forma com que você vai estar prevendo a movimentação e lucrando no mercado com simplicidade e profissionalismo ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem essa configuração, que também a gente estava de olho e tudo 100% desenhado aqui no time, olha só, perfeitamente ilustrado nesse movimento, olha lá. Indo ali em cima, confirmando para nós, porque é uma zona de confirmação perfeita, entrou interesse da oferta ali, testou, você vende no teste, stop em cima do topo para aproveitar esse movimento que vai desenvolver muito bem, porque é previsível a movimentação, é o que eu estou falando com vocês. Então tem que ter técnica. Ele foi lá em cima, fez exatamente aquele movimento, a única coisa que você faz é pega o trade. Então isso aqui ajuda demais a você aprender a executar certinho. O Marcelo lá pegando a movimentação, 5 vezes o risco já, deve ter pego muito mais, porque o ativo explodiu lá para baixo depois. Tá vendo? Ele fez esse movimento aqui, mas depois, olha só. Olha isso, ele explodiu lá para baixo demais, então foi uma baita movimentação e você pode estar sempre aproveitando esses movimentos porque fica muito fácil para você aprender a executar aqui no time, olha só, tudo muito ilustrado, tudo desenhado em todos os mercados, né? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Agora vindo aqui nesse outro ativo, olha só pessoal, o que a gente vê aqui nessa movimentação que ocorreu agora há pouco? Essa venda aqui, ela tem um contexto muito forte, olha o tamanho desse movimento de baixa, tá vendo? É uma baita venda ela para baixo, ela foi desenvolvida aqui em cima, aqui era o ponto de entrada para ela. E como que você descobre que aqui vai ser um ponto de venda, que aqui o mercado vai reverter e vai continuar caindo a favor dessa grande tendência de baixa que o ativo está desenvolvendo aqui. Isso aqui é um mini índice também, mas funciona para todos os mercados. Olha só, você vê aqui no gráfico de 5 minutos, isso aqui funciona para todos os tempos gráficos também, tá pessoal? Independente de qual tempo gráfico você gosta de utilizar, aqui você vê que eu uso muito os 5 minutos, uso muito o 1 minuto, uso muito às vezes o 15 minutos, eu vou navegando entre esses tempos gráficos, mas pode ver que aquele primeiro cenário que eu trouxe uma liquidez lá de 1 hora, eu estou sempre navegando entre os tempos gráficos, porque isso aqui funciona perfeitamente em todos eles. O bacana é você dar essa navegada entre eles para encontrar aonde está mais claro, aonde está mais nítido naquele momento presente. A gente sempre tem que buscar clareza, nitidez e intimidade com o movimento de preço. Então, quando você está buscando clareza, nitidez e intimidade com o movimento de preço, isso faz com que você navegue entre os tempos gráficos. Às vezes você vai encontrar um cenário mais nítido de liquidez, ou seja, uma zona onde você presencia a possibilidade de estar cheio de stop loss, às vezes numa hora, às vezes no 4 horas, às vezes no 15 minutos, às vezes nos 5 minutos. De preferência, essas regiões sendo dos 5 minutos para cima é muito melhor, tá? Que são as zonas de liquidez, que são as zonas onde muitos stop loss estão localizados para você estar identificando ali a fase 1 do ciclo de oportunidade, perfeito? Que é exatamente isso aqui que a gente estava ilustrando aqui agora, lá. Indução, manipulação e oportunidade, fechou? Então a indução é onde tem muitos stop loss. A manipulação é o movimento que vai lá capturar os stop loss e a oportunidade é aquela que se dá confirmando tudo aquilo logo depois da captura de todos esses stop loss. Então vamos entender mais esse movimento que vai ficar bem claro aqui. Olha só esse flow de baixa, tá vendo? A gente tem uma baita movimentação de baixa no ativo. Ele fazendo esse movimento aqui, ó, 1, 2, 3, vindo aqui em cima, o que ele faz, pessoal? Ele limpa a liquidez. Por quê? Porque esse topo aqui está cheio de liquidez. O mercado faz 1, 2, 3, é um pivô de baixa. Muita gente traça, por exemplo, Fibonacci, não é? Pega a Fibo daqui de cima, ali embaixo, e fica querendo vender aonde? Em pontos aqui de Fibonacci, 61.8, 0,79, e vem vendendo nessas regiões acreditando que os topos vão ser uma proteção para o movimento de baixa e eles não vão ser perdidos. E caso sejam perdidos, muita gente fica querendo comprar, acreditando que ele vai para a lua, porque perdeu um topo forte na tendência de baixa, por exemplo. Aí compra buscando um throwback, né, que seria um teste nesse topo, tá vendo? Ó, esse movimento de alta rompeu ali o topo, aí fica esperando testar para buscar um movimento de continuidade, porque rompeu com força e muito interesse em compras e tudo mais. Então isso daqui é muito comum, além de todo mundo que veio vendendo antes, acreditando que o preço não perderia de jeito nenhum esse topo, porque ele serviria de proteção. Essa é a linha de raciocínio da análise gráfica, da análise técnica clássica, e a gente sabe então por conta disso, porque todo mundo opera dessa forma e enxerga o mercado do mesmo jeito, o que todo mundo faz não funciona definitivamente no mercado, a gente sabe disso, você tem que ir contra a maré para você identificar as melhores configurações. Então o preço
cheio de liquidez aqui em cima, ele quebrando ali, a gente tem um ótimo cenário. Olha só, a gente mapeando isso aqui lá no time também. Esse topinho aqui Olha lá, falando desse topo. movimento mesmo, 1, 2, 3. O movimento de 1, 2, 3, indo gera lá. confirmação para uma queda. Olha lá, perfeitamente, Indo aqui em indo cima, ali, então, eventualmente, é uma zona de confirmação. ele só sobe. Chegou lá em cima, Deixa ele subir, liquidez confirmando ali para nós. capturando a liquidez lá em cima, fazendo uma boa Só reação vender no de venda, teste, quebra tá os 100% fundos, mapeado, é só você pegar a operação. Só vender ele no teste. Tem uma Então o time possibilidade de surfou esse movimento hoje ali, até porque tem um detalhe ali na confirmação que eu vou mostrar aqui para vocês, mas o time aproveitou esse movimento, até postei lá no meu Instagram está aqui em cima, todo mundo aproveitando essa movimentação de baixa que o ativo veio desenvolvendo, a gente já tinha mostrado isso aqui para o time, olha só que bacana, pessoal. Ele faz lá a captura, né? Ele visita em cima dos topos e ele faz aquela confirmação que a gente mostrou. Ó. Quebra um fundo válido. Tá vendo? Esse fundinho é válido porque ele faz 1, 2, 3, tá vendo? Todo fundo válido é esse. Tem uma máxima aqui, tá vendo? Esse movimento veio caindo e, bum, renovou a máxima. Se renovou essa máxima por meio desse movimento de alta, ele valida o fundo aqui embaixo. Então esse fundinho aqui é um fundo válido. A gente pode colocar ele até de vermelho, olha só, dessa maneira para sinalizar ali para nós perfeitamente o fundo que a gente está comentando. Ele puxa nesse movimento de baixo, quebra esse fundo. Não quebrou muito, não, mas quebrou. Na hora que ele volta no teste, tem uma venda aqui, exatamente naquela mesma região que eu mostrei ele agora, lá, de FVOB, lembra? Um order blockzinho, zona institucional, que é esse candlezinho verde aqui no movimento. É o ponto de entrada. Pode entrar aqui no início dele mesmo, stop em cima dos topos. Você vê que ele dá uma pequena beliscada aqui com o pavio, mas é tão pequeno, mas tão pouco, que a maioria lá do time, todo mundo aproveitou o movimento naturalmente, porque colocou o stop um pouquinho mais aqui em cima, igual eu falo ali. Quando tá barato, tá muito barato essa configuração, uma configuração micro, né? Para um alvo macro. Então aqui toda a configuração para um desenvolvimento macro, olha o tamanho do movimento, mas o seu stop é micro. Então por ser stop micro, você consegue entrar um pouquinho antes do ponto de entrada, para não ter risco de não participar do movimento quando esse teste aqui, ó, que é esse movimento de alta, ele vem muito curto às vezes, né? Então você pode entrar até um pouquinho antes para não correr o risco de não participar e pode dar uma distanciadazinha do stop, né? Sempre recomendo dar uma distanciadazinha do stop, que faz bastante sentido, é uma ótima escolha também. Aí vai do gosto de cada um. Mas aqui essa beliscada muito pequena em cima não costuma pegar nenhum stop loss, realmente é só uma pingadinha para cima, muito pequena, e depois desenvolve todo esse movimento explosivo lá para baixo. Então esse aqui é mais um movimento totalmente previsível, olha só, que você pode estar visualizando, tudo 100% desenhado e ilustrado ali para você pegar a operação e aproveitar ela. Então o que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal? Se você inicia a sua análise buscando qualquer tipo de sinal de compra e venda, você vai cair exatamente nessas pegadinhas de seduções que o mercado vai gerando. Você vai acabar sendo seduzido pelo movimento de preço, igual todo trader é, na maior parte do tempo. Então, e todo mundo faz a análise desse jeito, né? Fica buscando qualquer sinal de compra e venda, normalmente para acabar com isso logo e pegar algum trade o quanto antes. É o que todo mundo está fazendo, e o que todo mundo faz não funciona, igual a gente comentou. Então você tem que entender que esperar o preço visitar uma zona onde você vê que tem muitos stop loss presentes, em cima de resistências, em cima de topos expressivos. Está cheio de stop loss ali. O preço visitou essas zonas e trouxe confirmações. Se é em cima do topo, tem que ser confirmações de venda, igual a gente viu aqui. Se é embaixo de fundos, tem que ser confirmações de compra. Fez essa confirmação, é só você vender, cara, para você aproveitar o movimento. Isso aqui vai ser muito conclusivo e você vai identificar cenários previsíveis para aproveitar as movimentações. Fechou? E você vai se aperfeiçoando isso com o tempo, com certeza. E o ambiente vai te moldando com certeza também. Fechou? Vamos junto, time? Conta comigo. Qualquer dúvida, é só me chamar aí. Fui!